Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 12, o currículo do Espírito Santo. Seção 2, o caminho para lembrar-se de Deus. Milagres são meramente a tradução da negação em verdade. Se amar a si mesmo é curar a si mesmo, aqueles que estão doentes não amam a si próprios. Então, olha que forte isso, gente. Se amar a si mesmo é curar a si mesmo, aqueles que estão doentes não estão amando a si próprios, não estão aceitando a si próprios exatamente como são. E com isso, o sentimento oculto é de negação de si mesmo. Portanto, estão pedindo o amor que os curaria, mas que estão negando esse mesmo amor a si mesmos. Se conhecessem a verdade acerca de si mesmos, não poderiam estar doentes. A tarefa do trabalhador de milagres vem a ser, então, negar a negação da verdade. Ou seja, a gente fica negando essa verdade acerca de nós mesmos, de quem somos, da nossa essência mais elevada, da nossa luz interior. Então, a nossa tarefa principal é justamente negar essa negação que a gente tem da verdade. Não aceitá-la mais, não aceitar, negar a verdade. Os doentes têm que curar a si mesmos, pois a verdade está neles. E eu vou trazer aqui um link com a lição 70, que diz que Deus não teria colocado remédio para a doença onde ele não pudesse ter utilidade. Então, olha que interessante, ele acabou de dizer aqui que os doentes têm que curar a si mesmos, pois a verdade está neles, não está em mais ninguém, não está em um procedimento, não está em um medicamento, no sentido mais profundo mesmo dessa questão de estar doente, porque a doença é a negação da verdade. Dessa forma, enquanto a pessoa se enxergar como limitada, como fracassada, como uma vítima, ou como poderoso demais, superior aos outros, acima do bem e do mal, essa pessoa vai ter que fazer esse caminho de volta. De volta para onde? Para dentro de si mesmo, porque é só lá que essa pessoa vai encontrar a verdade e todos os recursos que ela necessita para sair dessa limitação mental. No entanto, tendo obscurecido a verdade, a luz em outra mente tem que brilhar nas suas próprias mentes, porque essa luz é deles. Olha que profundo. O que ele está dizendo aqui? Que como eu, por exemplo, aqui, obscureci a verdade em mim mesmo, porque eu nego a verdade, o que acontece? A luz de outras mentes tem que brilhar na minha própria mente. E com isso, é aquilo que eu já falei algumas vezes, o outro vai ser um espelho daquilo que eu não reconheço em mim, daquilo que eu não vejo. Então, essa luz que o outro está ampliando, me mostrando e tentando iluminar a minha mente, acaba se tornando uma possibilidade do meu próprio processo de cura, porque eu mesma obscureci a cura em mim, a verdade que está em mim, porque o remédio está dentro de mim, para todo e qualquer doença aqui no sentido geral mesmo da palavra, insatisfação, sofrimento, angústia, medo, culpa, tudo isso é uma forma de doença, porque a gente está desconectado de quem a gente verdadeiramente é. A luz brilha naqueles que estão doentes com a mesma intensidade, apesar da densidade do nevoeiro que a obscurece. Então a luz, ela é poderosa, ela é forte, ela ilumina a todos igualmente. E ela é uma luz intensa, apesar da densidade do nevoeiro, apesar de todas as sombras, de todas as couraças, de todas as armaduras internas, todas as proteções que cada um de nós acabou inconscientemente construindo para não acessar a verdade maior. Se não der ao nevoeiro nenhum poder para obscurecer a luz, ou seja, tampar, obstruir a luz, ele não terá nenhum poder, pois ele só tem poder se o Filho de Deus o der. Ele próprio, ou seja, o Filho de Deus, precisa retirar esse poder, lembrando-se de que todo poder é de Deus. Pode se lembrar disso por toda a filiação.
Então, cada um de nós que se lembra do nosso poder interior, da nossa luz interior, a gente contribui para que toda a filiação possa se lembrar também. Não permita a teu irmão que ele não se lembre, pois o esquecimento dele é o seu próprio esquecimento. Mas a sua lembrança dele, a nossa lembrança desse poder, também é a lembrança do nosso irmão, pois não se pode lembrar de Deus sozinho. Por isso que ninguém vai sozinho, é sempre um processo de extensão, de caminhar rumo à unidade. E olha que interessante que ele fala em seguida, é isso que você tem esquecido, que é junto, não é sozinho. Não adianta eu querer fazer o máximo aqui por mim mesma, para que eu seja iluminada, para que eu alcance a salvação e depois seja iluminada, me esquecendo de todos os outros que também precisam ser iluminados junto comigo. Perceber a cura do teu irmão como a sua própria cura é, assim, o caminho para você se lembrar de Deus, pois esqueceu os teus irmãos com ele. E a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para a lembrança. Ele está dizendo que a gente esqueceu os nossos irmãos e esquecemos também a Deus. Então o caminho é lembrar dos nossos irmãos, que é uma extensão de nós mesmos, e de Deus. Percebe na doença apenas um pedido de amor e oferece ao teu irmão aquilo que ele acredita que não é capaz de oferecer a si mesmo. Qualquer que seja a doença, existe apenas um remédio. Você se tornará íntegro na medida em que torna íntegro, pois perceber na doença um apelo à saúde é reconhecer no ódio o pedido de amor. Então, essa integridade é essa unidade, é a extensão. E dar a um irmão o que ele realmente quer é oferecer a mesma coisa a você mesmo, pois é a vontade do seu Pai que conheça o teu irmão como a ti mesmo. Responde ao pedido de amor do teu irmão e o teu próprio pedido será respondido. A cura é o amor de Cristo por seu Pai e por si mesmo. Lembre-se do que foi dito sobre as percepções assustadoras das crianças pequenas, que as aterrorizam porque elas não as compreendem. As percepções assustadoras que ele se refere aqui são aqueles fantasmas, monstros e dragões que as crianças criam na imaginação e sentem medo. Então ele está trazendo isso daqui, né? Porque elas não compreendem, é só por isso que elas sentem medo. Se pedem esclarecimento e o aceitam, seus medos desaparecem. Olha o link que incrível que faz com a gente aqui também. Se a gente apenas pedir orientação para o Espírito Santo, para Jesus Cristo, para Deus, porque a gente não compreende determinado acontecimento na nossa vida, os nossos medos também desaparecem, porque essa ajuda vai chegar de alguma forma, ou na forma de uma conversa que a gente ouve, uma notícia que a gente escuta, ou então de uma leitura de um livro, ou algum áudio que a gente ouve na internet, mas a resposta vai chegar, ou através de intuição, de alguma forma vai chegar a resposta, pode confiar. Mas, se escondem os seus pesadelos, os guardarão. Também isso aqui é o fato importante que a gente já falou, de não guardar nada. Tipo assim, para isso eu não quero olhar, isso me causa dor, isso me causa sofrimento. Tudo aquilo que eu continuar escondendo, todos os meus pesadelos, entre aspas, eu não terei condições de curá-los, de deixá-los ir e de tirar esse peso de dentro de mim mesmo. É fácil ajudar uma criança incerta, posto que ela reconhece que não compreende o que significam as próprias percepções. Por que ele está trazendo isso daqui? Porque uma criança, quando não compreende algo, ela naturalmente ela já está num estado de abertura, de entrega, de querer saber, de querer conhecer a verdade. Por isso ela pergunta para quem sabe. E esse estado de abertura da criança permite que ela tenha os aprendizados que ela precisa para sair dos medos que ela criou na imaginação. Mas nós, muitas vezes, estamos fechados, nós adultos. E é isso que ele tenta nos explicar aqui, dizendo que a criança incerta, e aqui no caso a criança agora somos nós, né, cada um de nós, essa criança, ela reconhece que não compreende o que significam as próprias percepções. E a gente mesmo como adulto também não compreende as percepções, esse mundo de percepções que a gente percebe.
Todavia, você acredita que, de fato, compreende as tuas percepções. Olha que amoroso agora. Pequena criança, está escondendo a tua cabeça debaixo dos pesados cobertores que estendeu sobre ti mesma. Então, olha quantas camadas que a gente foi colocando para não reconhecer a verdade, para não pedir ajuda, para não mostrar as nossas vulnerabilidades, que na verdade são a nossa maior força, porque quando a gente reconhece e olha para elas, a gente se fortalece, a gente acessa a nossa luz interior. Está escondendo os teus pesadelos na escuridão da tua própria certeza falsa e se recusando a abrir os olhos e olhar para eles, olhar para esses pesadelos que a gente criou e que a gente guarda lá no fundo do nosso subconsciente, no fundo do nosso coração, e não permite de jeito nenhum que nada toque isso. Só que isso fica movendo a nossa vida e nos movendo através da vida inconscientemente. Não vamos guardar pesadelos, pois são oferendas impróprias para o Cristo aqui em nós, essa consciência crística, que é aquilo que a gente veio para reconhecer, para voltar a conhecer, para se lembrar. E, portanto, são dádivas impróprias para você. Tira as cobertas e olha para o que você teme. Só a antecipação te amedrontará. Não atrasemos ainda mais a vinda da realidade, pois o seu sonho de ódio não te deixará sem uma ajuda, e a ajuda já está aqui. Aprende a ficar quieto no meio do tumulto, pois a quietude é o fim do sofrimento e essa é a jornada para a paz. Então, toda essa antecipação mental, ela é incessante. A nossa mente está o tempo todo tentando nos levar para esse estado de inferioridade, de sofrimento, de culpa e de medo. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque quando ele fala aqui, ó, que só a antecipação te amedrontará. E isso mostra muito como a gente está fora do momento presente, que se a gente está antecipando, ou seja, preocupando a nossa mente, a gente vai sentir medo mesmo. E isso até é muito relevante porque a ansiedade, por exemplo, é uma preocupação da mente em relação ao futuro. Eu fico ali pensando, martirizando se eu vou ter sucesso, se eu vou conseguir aquilo que eu quero, se eu vou ser amada, se eu vou realizar aquilo que eu preciso e uma série de outras coisas. Aprende a ficar quieto no meio do tumulto, pois a quietude é o fim do sofrimento e essa é a jornada para a paz. Está sendo pedido que a gente aprenda a ficar quieto no meio do tumulto, que é no meio dessa turbulência mental. É acalmar a mente para que a gente possa ser realmente um canal, uma fonte de inspiração do nosso próprio Criador. Pois a quietude, esse estado de paz, de serenidade da mente, é o fim do sofrimento. E essa é a jornada para a paz. Olha diretamente para cada imagem que surgir para te atrasar, pois a meta é inevitável porque é eterna. A meta do amor é o seu direito e te pertence, apesar dos seus sonhos. Apesar dos sonhos aqui, apesar das ilusões. Ainda quero que é a vontade de Deus, e nenhum pesadelo é capaz de derrotar uma criança de Deus em seu propósito, pois o teu aprendizado te foi dado por Deus e tem que realizá-lo, porque é a vontade de Deus. Desperta e se lembra do seu propósito, pois é a tua própria vontade fazer isso. O que foi realizado para você tem que ser seu. Não permita que o seu ódio se interponha no caminho do amor, pois nada pode superar o amor de Cristo por seu Pai ou o amor do seu Pai por ele. Mais um pouco e você viverá, pois eu não estou escondido porque você está se escondendo. Olha que lindo. Então o Cristo está nos dizendo aqui que só mais um pouco, mais alguns passos, persista, continue no seu processo evolutivo, porque a gente vai acessá-lo, que ele está dentro de nós, essa consciência, né? E eu não estou escondido porque você está se escondendo. Quem está se escondendo dele somos nós, gente. Olha que coisa.
eu te despertarei tão seguramente quanto despertei a mim mesmo, pois despertei por você. Na minha ressurreição está a sua liberação, a ressurreição do Cristo em nós. Nossa missão é escapar da crucificação e não da redenção. Nós estamos aqui para sermos redimidos e não crucificados. Só que a gente está aqui vivendo como se a gente tivesse nascido para ser crucificado, completamente diferente daquilo que a própria espiritualidade programou, projetou para nós. Confia na minha ajuda, pois eu não caminhei sozinho e caminharei com você, assim como nosso Pai caminhou comigo. Você não sabe que eu caminhei com ele em paz? Está perguntando. E isso não significa que a paz vem conosco nessa jornada? Olha só, no amor perfeito não existe medo. Nós só estaremos fazendo com que seja perfeito para você o que já é perfeito em você. Olha que lindo, gente. Então, é o Pai e o Filho, Deus e o Cristo e o Espírito Santo como esse mediador, eles só vão estar fazendo com que seja perfeito em nós aquilo que já é perfeito. Não tem nada assim extraordinário. A nossa perfeição divina, ela já é um direito nosso de nascença e ele é eterno, essa perfeição é eterna. Você não tem medo do desconhecido, mas sim do conhecido. Ou seja, aquilo que a gente já sabe, a nossa sabedoria interior, é disso que a gente tem medo. Porque a gente nem acredita que a gente tem essa sabedoria, esse nível de elevação espiritual que fala aqui, né? Não vai falhar na tua missão, porque eu não falhei na minha. Me dá apenas um pouco de confiança, em nome da confiança plena que eu tenho em você, e nós realizaremos facilmente a meta da perfeição juntos. Tá pedindo, me dá apenas um pouco de confiança, confia em mim, só um pouquinho de abertura, porque nós vamos realizar essa meta juntos. Assim como nós aqui ninguém vai sozinho, ele também não nos deixa sozinhos. Pois a perfeição é e não pode ser negada. O que ele está dizendo é que a perfeição já é, ela já existe e ela não pode ser negada. Negar a negação da perfeição não é tão difícil quanto negar a verdade. E o que nós podemos realizar juntos terá crédito quando você o vê como já tendo sido realizado. Quando a gente vê a perfeição como já existente, já tendo sido realizada. Você que tentou banir o amor não teve êxito, mas você que escolheu banir o medo não pode deixar de ter sucesso. Ele está trazendo aqui dois contextos. Aquela pessoa que tentou banir o amor, excluir o amor da sua vida, da sua existência, não vai ter êxito, não teve e não vai ter. Mas aquele que escolheu banir, excluir o medo da sua vida, não pode deixar de ter sucesso. O sucesso é certo. Então ele continua: o Senhor é contigo, embora não o saibas. Então, por mais que a gente não saiba disso, não acredite, Deus está sempre conosco. Porém, o teu Redentor vive e está para sempre em você, na paz da qual ele foi criado. Ele aqui é o Cristo em nós. Não trocaria a consciência do medo por essa consciência? Quem não, né, gente? Se a gente tivesse absoluta certeza, mas aqui é para que a gente possa ser testado e ver se a gente confia plenamente e segue a nossa intuição, o nosso coração, porque a gente tem possibilidade, cada um de nós aqui tem possibilidade de trocar a consciência do medo pela consciência mais elevada do amor, pela consciência crística. Quando nós tivermos superado o medo, não escondendo-o, não minimizando e não negando o seu impacto total de forma alguma, é isso o que realmente verá. Então, olha aqui, não esconder o medo, não minimizar. Ah, não, é só um pouquinho de insegurança. Eu não tenho medo, não. Claro, gente, bota na cara ali, traz para a sua consciência. Aprofunda nisso para que você possa ter clareza da dimensão que isso ocupa na sua mente, na sua vida. Então, não é minimizando o medo. Na verdade, é reconhecendo ele e não negá-lo, né? Não pode deixar de lado os obstáculos à visão real
sem olhar para eles, sem olhar para os medos, pois deixar de lado significa julgar de forma contrária. Se olhar, o Espírito Santo julgará e ele julgará verdadeiramente. Se a gente olhar para os nossos medos, o Espírito Santo vai fazer esse processo de cura, mas a gente tem que olhar para os medos. No entanto, ele não pode dissipar com seu brilho aquilo que você mantém escondido, porque não o ofereceu a ele, e ele não pode tirá-lo de você. Mais uma vez aqui, ressaltando o livre-arbítrio. É sempre um processo de escolha. Eu quero me livrar de tudo aquilo que me causa dor, sofrimento, transtorno, doença. Então, tem que olhar para isso para que o Espírito Santo, com o próprio brilho dele, ilumine esses medos e dissipe-os. Nós estamos embarcando em um programa organizado, bem estruturado e cuidadosamente planejado, com o objetivo de aprender como oferecer ao Espírito Santo tudo aquilo que você não quer. Ele sabe o que fazer com essas coisas. Você não compreende como usar o que ele conhece. Qualquer coisa dada a ele que não seja de Deus desaparece. Então tudo aquilo que não é amoroso, que não é justo, que não traz alegria, que não traz paz, tudo aquilo que a gente olhar e perceber esse tipo de emoção distorcida, é só entregar para o Espírito Santo, porque isso não é de Deus. A gente veio aqui para ser feliz, para ser amado, para ser saudável principalmente, né? Para ter paz, para ter abundância, para viver um mundo pleno. Mas a gente está vivendo o oposto disso. E eu já trouxe isso aqui no comecinho das leituras. A gente está vivendo o verso do universo, né? A gente está nesse universo aqui, criado pela nossa mente, a gente está vivendo o lado contrário. Como é forte ler isso daqui, né, gente? Contudo, você mesmo tem que olhar para isso com perfeita disponibilidade, pois, de outro modo, o conhecimento dele, do Espírito Santo, permanece sendo inútil para você. Vou trazer aqui de novo, ó. Contudo, você mesmo tem que olhar para isso com perfeita disponibilidade, com perfeita entrega, com perfeita aceitação, com perfeito estado de abertura. Senão, não vai dissipar esse medo, essa angústia, esse sofrimento. Certamente, ele não falhará em te ajudar, pois a ajuda é o seu único propósito. A ajuda é o único propósito do Espírito Santo. Não tem mais razão para ter medo do mundo tal como percebe, do que para olhar para a causa do medo e assim deixar que ele se vá para sempre. Então finaliza essa sessão aqui com essa pergunta para a gente refletir. Se a gente não tem mais medo desse mundo aqui tal como a gente percebe, do que olhar para a causa do medo, para poder dissipar isso para sempre. Reflitam aí, porque na próxima leitura ele vai trazer mais esclarecimentos. Fim da leitura do livro-texto.